Sabe aquele comportamento que a gente tenta, mas parece que não consegue mudar? E se o problema não for o comportamento em si, mas o que ele significa pra gente? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. A gente vai mergulhar numa ideia fascinante da programação neurolinguística. A de que para mudar uma compulsão é preciso primeiro ressignificar ela. E tudo começa por aí, né? Pelo problema da perspectiva. Porque no fundo é disso que tudo se trata. Aquela sensação de estar preso, sabe? De ficar repetindo um padrão sem nem saber direito como sair dele. Então, a grande pergunta é essa: por que a gente fica preso nesses padrões que já não fazem mais sentido? É quase como se fosse um piloto automático, né? Acontece uma coisinha e pronto, lá vem a mesma reação de sempre. A chave para entender isso, talvez, não esteja na ação em si, mas na nossa percepção dela. Para isso ficar bem claro, vamos usar um caso prático, um exemplo real do livro. Imagina só, uma mulher tinha uma compulsão por limpeza. E não era qualquer limpeza, ela precisava limpar o tapete 3 vezes por dia. Bastava ela ver uma única pegada no tapete e aquilo gerava uma reação negativa tão, mas tão intensa que ela largava o que estivesse fazendo para pegar o aspirador. Era uma batalha diária. E para a gente entender como o significado das coisas pode ser, digamos, flexível, tem uma história que ilustra isso perfeitamente. É a famosa parábola do fazendeiro. A história é bem simples. Um fazendeiro tinha um cavalo que um dia fugiu. Para os vizinhos, aquilo era o fim do mundo. Nossa, que desastre! Mas a resposta do fazendeiro foi diferente. Ele só disse, talvez. Ele não carimbou o evento como o bom ou ruim, deixou em aberto. Aí acontece uma virada. O cavalo volta. E não volta sozinho, ele traz junto vários cavalos selvagens. De repente, o que era uma perda vira um lucro enorme. Os vizinhos, claro, já mudam o discurso. Uau, que sorte! E o fazendeiro? Adivinha? Talvez. Mas a história continua. O filho do fazendeiro, ao tentar domar um dos cavalos novos, cai e quebra a perna. De novo, os vizinhos vêm com o veredito. Isso é terrível. E o fazendeiro, com aquela calma de sempre, responde mais uma vez: talvez. E aqui vem o ponto final da parábola. Pouco tempo depois, o exército passa pela vila, recrutando todos os jovens para a guerra. Mas o filho do fazendeiro é dispensado por causa da perna quebrada. A lição é essa: o que parecia terrível acabou sendo uma salvação. O significado de um evento depende totalmente da moldura, do frame que a gente usa para olhar para ele. Pois é, essa habilidade de trocar a moldura das coisas tem um nome. É uma técnica da PNL chamada ressignificar. Em inglês, o termo é reframing. E o que é ressignificar na prática? É exatamente isso: modificar o molde pelo qual uma pessoa percebe os acontecimentos para alterar o significado. E o pulo do gato é que quando o significado muda, as nossas respostas e os nossos comportamentos mudam junto. A gente muda a percepção e a nossa reação emocional e até física também muda. Existem basicamente duas maneiras de fazer isso. A ressignificação de contexto é quando a gente pensa: ok, esse comportamento é ruim aqui, mas em qual situação ele seria útil? Já de conteúdo, que é a que nos interessa hoje, é diferente. A gente não muda a situação. A gente muda o que o comportamento significa dentro daquela mesma situação. Certo, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos voltar para a prática. Vamos ver como isso tudo se aplica para mudar aquele comportamento compulsivo lá do início da mulher do tapete. A abordagem da terapeuta, a Leslie, foi genial. Ela não chegou falando você precisa parar de limpar, nada disso. Ela não lutou contra o comportamento. O foco dela foi em outro lugar, na experiência interna, naquela sensação horrível que a pegada no tapete causava. O objetivo era mexer ali. E olha só o passo a passo que ela usou. Primeiro, pediu para a mulher fechar os olhos e visualizar o tapete do jeito que ela amava, limpo, perfeito. Depois, introduziu o gatilho, pedindo para ela imaginar uma única pegada ali. E bem no momento em que a sensação ruim estava prestes a vir com tudo, veio a ressignificação. Leslie simplesmente disse: observe que isso significa que você não está sozinha. As pessoas que você ama estão por perto. A mudança foi instantânea. É ou não é brilhante? A pegada deixou de significar bagunça, estresse, problema. Agora, a mesma pegada passou a significar a presença de quem eu amo, família, companhia. O gatilho é o mesmo,
Mas o significado, a resposta interna, foi totalmente transformada na sua origem. E o legal é que essa técnica é super versátil. Não serve só para compulsão por limpeza. Por exemplo, foi usada com sucesso em um caso de anorexia, onde a recusa em comer foi ressignificada como uma forma de chamar a atenção da família. O princípio é o mesmo para fobias e vários outros casos: mudar o significado do gatilho para mudar a resposta. Então, no fim das contas, a gente chega no poder que um novo significado pode ter. O que a gente aprende aqui é que, muitas vezes, a chave para a mudança não está só na força de vontade, mas na nossa capacidade de enxergar as coisas de um jeito diferente. Essa frase do livro resume a ideia perfeitamente. Ou seja, todo o processo, toda a técnica, no fundo tem um único objetivo: mudar o que a gente sente por dentro. E quando essa experiência interna muda, o comportamento externo muda junto, quase de como uma consequência natural. E para fechar, fica uma reflexão. Que tal pensar em algum padrão, alguma reação automática do dia a dia? Qual será o significado que está por trás do gatilho que dispara essa reação? E a pergunta mais importante é: e se esse significado pudesse ser completamente diferente? O que aconteceria? A resposta pode ser bem transformadora.